Serafim Corrêa, candidato do PSB à Prefeitura de Manaus, é o quarto entrevistado nesta segunda rodada de entrevista da Rede Diário de Comunicação. O PSB e o PSOL formam a coligação Agora Somos Nós e o Povo. O candidato a vice-prefeito da coligação é o deputado Marcelo Ramos, também do PSB. Candidato, os números das pesquisas de intenção de votos deixam o senhor fora do segundo turno. Uma delas, inclusive, foi a do Ibope, o senhor aparece em quinto lugar. Como é que o senhor está lidando com esses números? Com a mais absoluta tranquilidade, da mesma forma como lidei em 96, em 2004 e em 2008. Em 96 eu era o quarto, eu fui para o segundo turno. Em 2004 eu era o terceiro ou o quarto, eu fui para o segundo turno e ganhei as eleições. Em 2008 eles diziam que não haveria nem segundo turno e que se houvesse o segundo turno seria entre Amazonino e Omar. Eu fui para o segundo turno. Então estou lidando com a mais absoluta tranquilidade. Vamos esperar dia 7 horas da noite, e aí nós vamos bater o resultado da urna com o resultado das pesquisas até agora publicadas. E o que lhe dá essa tranquilidade? A tranquilidade da rua. Eu, por exemplo, estou chegando agora numa caminhada em Petrópolis, que era para ter um determinado tamanho e que o povo não deixou. E foi aumentando, 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 que eu tinha que vir para cá, e nós fizemos o seguinte: eu saí da caminhada e o Marcelo Ramos continuou a caminhada. Então o povo sai, vem para a porta, vem para a janela, é a criança que me abraça, é a senhora de idade que me agradece o título de terra, é a mãe que ganhou o seu bebê lá na Moura Tapajós. Enfim, era o jovem que pagava meia na catraca e que agora não paga mais. É a empregada doméstica que usava a integração temporal e que agora não pode usar mais. Então, isso daí é uma avalanche. E agora, nesses 12 dias que nos faltam, é o momento do exército invisível, de que nos falava o Jefferson Pérez. É o eleitor manauara característico, que ele fica calado e ele se mexe agora, nesse momento. Aí, quando chegar no dia 7 à noite, vocês vão ver o resultado. Candidato, já que o senhor mencionou a integração temporal, o senhor vem insistindo isso no seu programa na TV, em tudo que o senhor fala, pouco se ouvia falar, e de uma semana para cá a gente tem visto que os ônibus de Manaus estão rodando com adesivo dizendo integração temporal, que a integração temporal ainda existe, que ela não foi suspensa. Só que é o seguinte, é uma esperteza. Como era a integração temporal no nosso tempo? Você saía e naquela via que você saía do ônibus, você podia integrar. Agora tem que sair na via e só pode integrar com uma outra linha em outra via. Isso não é integração. Aí eu vou lhe dar um exemplo clássico da integração. O cidadão trabalha na Cidade Nova e trabalha no aeroporto. O que é a integração? É ele descer na Torquato Tapajós, atravessar a rua e pegar o primeiro ônibus para o aeroporto. O que eles fizeram? Não, ele não pode pegar o primeiro ônibus para o aeroporto. Ele tem que procurar uma outra linha que passe para o aeroporto. Mas só vai ônibus para o aeroporto pela Torquato. Não tem outro caminho para ir. Então, isso é uma mentira da Prefeitura do Amazonino, que tem dois candidatos. O Arthur, que é apoiado pelo PDT e por toda a base do Amazonino, e a Vanessa, que tem duas secretarias na Prefeitura do Amazonino, que estão empenhadas. Nós vimos ainda há pouco, hoje à tarde teve uma manifestação da Vanessa, e chegaram combis da Secretaria Municipal de Trabalho do Cine Manaus, levando militantes do PT para a caminhada da Vanessa. Quer dizer, e aí? Ela está lá, o vice dela saiu de secretário do Amazonino para ser vice da Vanessa. Então, como a integração temporal, a conquista do povo, uma coisa boa, e vai voltar conosco como era, podendo integrar na linha, na via, melhor dizendo, na via onde a pessoa desce, porque hoje ela desce numa via e tem que integrar em outra. Só que não existe outra via em Manaus. Manaus é uma cidade de poucas vias. Candidato, o senhor tem falado em integração temporal e a volta da domingueira, mas eu queria saber qual é a sua proposta para o transporte coletivo
a solução macro, né, que seria o BRT, a integração com monotrilho, como é que... Perfeito, eu entendo o seguinte, que a melhor solução é BRT. Monotrilho é um sonho noite de verão do ex-governador, que até hoje não conseguiu convencer o governo federal, com todo o prestígio dele, de líder, ele não conseguiu convencer o governo federal, muito menos o Ministério Público Federal e muito menos o Tribunal de Contas da União. O processo encontra-se arquivado na Secretaria do Tesouro Nacional. Portanto, o monotrilho, a meu ver, é algo inviável, custa 10 vezes mais do que o BRT. Solução para nós é o BRT. Agora, antes do BRT, nós temos que dar soluções de alargamento de vias, de direitas livres, de pequenas obras de engenharia, de viadutos e também tecnologia. A integração temporal é uma solução tecnológica, porque com o cartão você evita, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, que o passageiro, para não pagar a segunda passagem, ocupe 5 quilômetros um ônibus de frente da Philips até o T1. Aí ele desce no T1, pega outro ônibus, ocupa mais 5 quilômetros outro ônibus. Ora, com a integração, ele não faz essas duas caminhadas mortas e nem tira a vaga de 2 outros passageiros. Portanto, a integração temporal é uma solução que diminui a quantidade de pessoas trafegando no ônibus sem necessidade. Agora, o BRT já tem um traçado feito pela Prefeitura de Manaus, inclusive a demarcação de imóveis para serem retirados para a passagem do ônibus. Isso vai ser mantido na sua administração? Eu acho que o que tem que ser feito é assim, eu tenho que avaliar o projeto, eu e a minha equipe. Agora, é inevitável que para fazer uma obra da magnitude do BRT, tenham que ocorrer desapropriações. O que eu posso garantir é que na nossa situação, todas as pessoas receberão o valor justo e prévio, conforme está na Constituição Federal. Candidato, em 2004, quando o senhor foi eleito, foi a grande mudança para todos que votaram, e foi uma grande mudança em Manaus de tudo que vinha sendo feito até então. Só que em 2008 o senhor não conseguiu a reeleição. Seria que o senhor tenha frustrado alguns dos seus eleitores. Agora, em 2012, qual a diferença para 2008, para que o senhor consiga reconquistar aqueles votos que o levaram à prefeitura em 2004? O amazonino, o maior cabo eleitoral que eu tenho é o amazonino. Os 4 anos do amazonino significaram a volta. Hoje Manaus está exatamente como no final de 2004. Lixo por todo canto, buraco por todo canto. A CEMOSB agora tapa buraco com barro. E eu não vejo nenhum dos 7 programas de televisão que antes eram tão veementes contra a minha administração falar absolutamente nada. Uma letargia, um silêncio total. Eu tive contra mim 7 horas de televisão de programas que mais tarde verificaram-se que alguns deles estavam ligados ao crime organizado, escândalo nacional. Tive contra mim 200 milhões de reais a menos que o governo do estado tirou criminosamente e entregou para Quari e que precisa devolver para Manaus. Aquele dinheiro não era do Serafim, aquele dinheiro era da Prefeitura de Manaus, que o Eduardo Braga tinha que ter entregue no ano de 2009 para o amazonino, que o Omar tinha que ter entregue a partir de 2010 para a Prefeitura administrada pelo amazonino. Aí eles ficam falando em ação conjunta, mas que ação conjunta é essa que sequer entregar o dinheiro que pertence ao município de Manaus eles entregam? Então o governo do estado, além de não ajudar, ainda tira dinheiro de Manaus. Essa é a realidade. O senhor falou nos buracos nas ruas. Esse é um problema que permeia todas as administrações, inclusive a sua, né, que se reclamava muito de buracos na rua. É um problema que não tem solução, isso? Tem solução, mas vai levar algum tempo, eu explico por quê. Manaus é uma cidade que cresceu à base de invasões e de conjuntos habitacionais praticamente fechados, isolados da cidade. Só que não foi feito nem numa situação nem noutra obras de drenagem, seja ela profunda, seja ela superficial, e isso faz que no período das chuvas a água empoce e forma um pequeno buraco
os carros começam a passar e de repente virou uma grande cratera. Então todas as administrações municipais vão enfrentar esse problema. Em relação a mim, o que foi feito? Superdimensionaram isso como se fosse uma coisa que ia acontecer só comigo. E se você andar hoje nas ruas, você vai ver que hoje tem muito mais buracos do que tinha na minha época. Mas isso ficou para trás. Nós vamos enfrentar isso mantendo equipes permanentes para poder combater essa situação. E digo mais, no nosso período foram 38 quilômetros de adutora, foram 700 quilômetros de rede. Não tinha como levar água a 400 mil pessoas que foram beneficiadas sem que tivesse rasgado a rua. E quando rasga a rua, o buraco é inevitável. Mas por que o buraco tapou hoje, daqui 3 meses, o buraco persiste, volta exatamente no mesmo pela lugar? falta da drenagem, porque choveu, aí não tem por onde escoar a água acumula exatamente naquele lugar. Não seria a qualidade utilizada? Também a qualidade, porque os bairros surgidos por invasão, na época em que a invasão era estimulada pelo próprio poder público, o que é que faziam? Passavam uma lâmina do trator, tirando a camada florestal. E em seguida, pintava de preto e aplicava asfalto. Não tinha imprimação, base, subbase, drenagem, nem profunda nem superficial. O resultado, buraco. Candidato, a sua administração, ela esbarrou na falta de recursos, como ocorre em praticamente todas as administrações no Brasil. Os administradores sempre reclamam de recursos, né? A partir de 2013, o senhor acha que o município teria recursos para implementar todos os projetos que o senhor está propondo? Tudo o que eu propus cabe dentro do orçamento da prefeitura. E devo lhe dar um dado que é muito significativo. A diferença entre o meu período e o período atual do amazonino, que, como disse, tem 2 candidatos, é o seguinte: ele vai arrecadar até o dia 31 de dezembro 4 bilhões de reais a mais do que eu arrecadei. Então veja, o amazonino dispôs de 4 bilhões a mais do que eu. 4 bilhões daria para ter feito 4 pontes do bilhão. E ele não fez nem a ponte da Rua Itália, que eu deixei as pilastras, só faltando ligar 5 metros de ponte. Está lá no Parque das Nações, eu passei lá outro dia, nem essa ponte ele terminou. Então, recursos a prefeitura terá. E mais uma coisa, quando eu saí da prefeitura, eu deixei 500 milhões de reais em contratos com o governo federal e organismos internacionais que permitiram ele a fazer, por exemplo, o viaduto São José, que permitiram a ele concluir o viaduto da Bola do Coroado, que permitem a ele fazer obras hoje na Zona Leste. O senhor, quando vinha para cá, pegou engarrafamento. Sim. Depois do viaduto que o senhor construiu ali, né? Exatamente, mas eu lhe explico por quê. Tem a Bola do Coroado, lá o viaduto Gilberto Mestrinho, foi uma obra sua que foi inaugurada pelo Amazonino. Já estava mais de 50% da obra concluída. E aquela obra engarrafa de baixo. Não, mas engarrafa por quê? Vamos lá? Pois é. Porque o governo do estado fez a Avenida das Torres e, ao invés de fazer o encaminhamento que estava previsto no projeto, jogou todo o trânsito da Avenida das Torres na Cosme Ferreira. Então isso sobrecarrega o trânsito na rotatória. O governo do estado tinha que ter feito a obra que era previsto fazer. Ele preferiu dar uma solução meia boca e jogar a culpa na prefeitura. Agora eu vou dizer por que engarrafa Darcy Vargas, Efigênio Salles na sequência das Darcy Vargas, no sentido viaduto Miguel Arraes, Ponta Negra. Porque a passagem de nível da Darcy Vargas com a Constantino Neri só tem uma pista indo e uma pista voltando. Quando fizeram essa passagem de nível, foi um equívoco, porque tinha que ser pelo menos 2 pistas indo e 2 voltando. É inevitável fazer essa obra para poder dar velocidade. Feita essa obra, você terá desatado um gargalo, assim como também ao lado do viaduto Miguel Arraes, tem que desapropriar a frente de uma série de casas para poder fazer a 3ª pista, porque vem 2 pistas, abre para 3, reduz para 2, aí reduz para 1. Ainda tem uma parada de ônibus, aí engarrafa mesmo. O senhor não teve tempo de fazer? Não tive tempo de fazer. Essas são obras assim, você faz uma obra e na sequência você vê consequências dessa obra. Essa foi uma.
que precisava ser feito com os 4 bilhões que o amazonino teve a mais, dava para ele ter feito aquilo rapidamente. Candidato, nós estamos há 35 dias do programa eleitoral na TV e o que muitos têm percebido, que o senhor tem insistido muito num computador por aluno. No meu ponto de vista, outras pessoas pensam assim, que foi o único mote da sua campanha, um computador por aluno. 2 perguntas. Esse projeto é realmente viável? E se for viável, se for mesmo sair, como manter cada aluno com um computador, que não é só dar o computador, tem manutenção, tem a segurança daquele equipamento na casa do aluno? Muito bem, não é o único programa. A volta dos vigilantes para as escolas é outro programa. A melhoria salarial dos professores é outro programa. Agora, um computador por aluno é um programa revolucionário. Não é uma invenção da minha cabeça, é um programa chamado ProUCA do governo federal que deu isenção de todos os tributos. Esse computador é fabricado em Manaus, o registro de preços no MEC, R$ 629. 57 mil alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental dá menos de 36 milhões. O orçamento da Secretaria ano que vem é de 850 milhões, portanto, isso corresponde a 4% do orçamento da Secretaria. Dá para fazer, e isso já é feito em Pernambuco com sucesso. Agora, respondendo à questão da assistência técnica. A fábrica é aqui em Manaus, portanto, tem assistência técnica em Manaus. Mas tem custo. Mas claro que tem custo. Claro que tem custo. Assim como, o que é o computador por aluno? Ele vai trazer embarcados todos os livros do 6º ao 9º ano, que hoje o aluno recebe em papel. Aí já começa com a economia ecológica, não vai ser preciso cortar árvore para fazer papel para imprimir o livro. Quando o aluno perde o livro, a secretaria repõe o livro. No caso do computador, a mãe ou o pai, o responsável, vai assinar um termo de responsabilidade. Vai ter que assinar um não, ele assina um termo de responsabilidade. Agora, se der algum problema, já tem um contrato estabelecido para dar a manutenção. Se o computador for perdido ou roubado, ele tem um chip que, pelo controle do próprio programa, ele desativa o computador. Agora, ele é revolucionário por quê? Porque vai fazer a inclusão educacional, social e digital. E o garoto ali, na escola, ele vai ter acesso à internet. 100 megas em cada escola. E isso vai permitir, através do Wireless, que ele já vem também com o sistema Wireless, que ele possa ter acesso à internet. Nesse termo de compromisso que o pai vai assinar, o pai vai assim, meu filho não vai poder levar o computador para a rua fora, não vai poder brincar com o computador na rua, porque o livro, a gente vê que esses livros eles chegam no final do ano completamente rasgados, sem nenhuma conservação. Só acho que com o computador vai ser diferente para ele? Eu prefiro apostar no bom senso dos pais e na responsabilidade dos pais e da garotada. Até porque do 6º ao 9º ano, o garoto já tem algo em torno de 10 a 14, ou até de 9 a 15, vamos dar aí como parâmetro. Então ele começa a ter responsabilidade. Vamos dar um voto de confiança à garotada. Em 2005, o senhor apresentou um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer para a construção do Memorial do Encontro das Águas. E a informação que se tem hoje é de que o terreno, que era da prefeitura, onde seria construído esse memorial, foi doado para o governo do estado fazer um fan park para a Copa. Né? Se o senhor for eleito, o senhor retoma esse projeto? Não, deixa eu lhe explicar. Aí é assim, o terreno é da prefeitura, o projeto é da prefeitura. Aí, à época, em 2005, custava 14 milhões de reais. Hoje deve custar muito mais, talvez até o dobro. Bem, o governador Omar tomou a iniciativa ele tem que construir 2 fan parks para a Copa do Mundo. Então ele optou por fazer um ali, porque ali realmente é um lugar maravilhoso. Houve um entendimento entre o governador e o prefeito, e o governador teve a gentileza de me telefonar e perguntar se eu tinha algum obstáculo a isso. Eu disse que em absoluto, que o projeto não era meu, o projeto era da prefeitura, custou 600 mil reais, e que eu ficaria muito alegre se o projeto se viabilizasse.
fosse através da Prefeitura, fosse através do Governo do Estado. Entendo que a Prefeitura poderia ter feito, que ele custe hoje 30, 40 milhões, ela teve 4 bilhões, portanto, ela teve muito dinheiro para fazer isso, teve 100 vezes o dinheiro que era preciso para fazer, e não fez. Aí doou para o Governo do Estado, que também não fez, porque o Governo do Estado encontra-se em dificuldades, como todos nós sabemos, né? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, tem o Projeto Cidadão, os garotos recebem R$30, está atrasado há 3 meses, porque o Governo do Estado não tem R$30 para pagar no Projeto Cidadão. Então o Governo do Estado está em dificuldade, vamos falar o jogo aberto. Entre as suas propostas, o senhor diz lá que vai aproveitar a Copa de 2014 para construir o legado social urbanístico para a cidade. Só que quem assumir a prefeitura em 2013 terá 1 ano e meio para a Copa. Pois é. Dá tempo de construir algum legado urbanístico? É o seguinte, eu acho que tem um passivo para trás muito grande. E a partir de 1º de janeiro nós temos apenas 18 meses. Tem que correr para fazer o mínimo, para avançar o máximo, de tal forma que isso fique para a cidade. Essa preocupação com a Copa do Mundo não pode atrapalhar o início da sua administração com outros problemas da cidade que não sejam voltados para a Copa? Não, olha só, eu acho que a Copa é tudo. Por exemplo, limpeza pública. Manaus, meus amigos, andem nos bairros, vocês andam por certo. Vocês vão ver que Manaus está coberta de lixo. Você precisa rapidamente resgatar o trabalho da coleta do lixo, a limpeza das ruas. Você precisa dar outra aparência à cidade e nós precisamos começar a entrar no clima da Copa. Nós vamos ser vistos pelo mundo. Mas o turista, ele não vai para os bairros, ele vai ficar... Mas você tem lixo na Djalma Batista hoje. Você tem atraso na coleta de lixo na Constantino Neri. Então, isso está no momento de nós entrarmos no outro espírito, no espírito de um país que teve a responsabilidade de sediar a Copa do Mundo. Há pouco tempo teve uma greve com uma empresa de coletora de lixo. São 2 empresas hoje responsáveis na cidade pela coleta do lixo. A gente sabe que uma delas já teve problemas em outros estados, em outras regiões do país. Essas empresas vão permanecer na sua administração? Elas têm um contrato com a prefeitura e aí o contrato tem que ser respeitado. Agora, obviamente que ela tem que prestar o serviço. Agora, a informação que tenho é que essa informação me foi dada por um trabalhador da empresa, numa caminhada lá na Cidade de Deus. Ele me abordou e disse o seguinte: Serafim, volta, olha, na Interpa, no seu tempo, nunca atrasou o nosso salário. Depois que o senhor saiu, como a prefeitura atrasa os pagamentos, eles atrasam o nosso pagamento. E nós, inclusive, estamos em greve. O senhor está dizendo que vai colocar água na casa de 40 mil famílias, né, que não podem pagar a ligação. E vai retomar, acho que o senhor fala em controle, né, do sistema. Agora, qual é o papel da empresa lá? A empresa não deixou de cumprir as metas? Olha só, vamos falar, talvez você queira falar em relação a 2006. Não, estou falando depois da sua passagem. Na sua época ela descumpriu, o senhor fez um contrato de repactuação. Mas eu preciso explicar isso aí, Valmir, porque senão vai sempre se repetindo. Olha só. Não, tudo bem. O contrato original dizia que Manaus tinha uma cobertura de 91% de rede de abastecimento de água. Isso era mentira. Aí a empresa assumiu, viu que não tinha, aí fez uma auditoria. Nessa auditoria, ela constatou que só tinha 72% de cobertura na cidade. Portanto, tinha um buraco de 28%. Na sequência, aí ela foi para, acho que 84. De 72 ela cresceu para 84, mas ainda falta 16%, que é muito, é um espaço muito grande. Aí vem a seguinte situação: você tinha 4 caminhos. A repactuação, ou tinha a intervenção, que era operacional, a desapropriação, que precisava pagar 500 milhões, não estava 1 litro de água na casa de ninguém, ou
decretar a caducidade, que era 500 milhões, como ponto de partida. Ele poderia ser muito mais do que 500 milhões. Qual era o argumento da empresa? Olha, a minha meta era 95%, mas a partir de 91%. Só que a realidade era 72%, eu fui a 84%. Nós avaliamos que não havia chance da prefeitura ganhar aquela briga. E resolvemos não enfrentar a briga. Fomos para a repactuação, eles colocaram 140 milhões a mais, 140 milhões no sistema, a prefeitura colocou 60 milhões. Com esses 140 milhões, eles passaram a produzir 2 metros cúbicos de água a mais, devidamente tratada, 38 quilômetros de adutor e 11 reservatórios. Isso aí resolveu a situação de 400 mil pessoas. Hoje, qual é o problema? Com os 60 milhões, a prefeitura estendeu rede em 700 quilômetros, mas existem 40 mil famílias que a rede passou na frente da casa e ele não tem R$250 para fazer a ligação. Aí ele não faz a ligação. Ele continua na clandestinidade, ele até terminou conseguindo uma ligação via gato. Mas isso precisa ser regularizado. Agora, existem 2 outras questões, a gestão da empresa e a relação dela com o público. Na nossa época, a ouvidoria fazia essa, era receptadora de todas as reclamações. E havia um grupo técnico, que eram os velhinhos da Cosama, a velha guarda da Cosama, engenheiros experientes como o Sérgio Elias, o Lula e tantos outros, que trabalhavam na prefeitura e que acompanhavam essas ações. Quer dizer, eles sabiam o que daria certo e o que não daria certo. E a cobrança da concessionária era diária. Quer dizer, diariamente a prefeitura interagia com a concessionária, se fosse através das reclamações por conta em excesso, seja pela falta d'água. Uma equipe ou outra equipe interagia. A partir de 1º de janeiro de 2009, essas 2 estruturas foram desmontadas. E aí a concessionária ficou livre, não aconteceu nada, ela não ligou mais, ninguém cobrou mais nada dela e deu no que deu, né? Aí não pode dar certo. Candidato, nosso tempo chegou ao fim, o senhor tem 1 minuto ainda para fazer as considerações que deseja. 1 minuto é uma eternidade, para quem tem 2h35 de programa de televisão, mas eu quero agradecer, Valmir, a todos vocês do Diário, da Rede Diário de Comunicação, do D24, do Jornal 10 Minutos, do Jornal Diário do Amazonas. Muito obrigado pela maneira democrática com que vocês abrem o espaço e permitem a todos os candidatos virem aqui defender as suas opiniões, defender os seus pontos de vista e dizer que, de nossa parte, minha e do Marcelo Ramos, nós estamos muito animados, muito alegres, numa campanha para cima, para o alto, na certeza de que no dia 7 de outubro, esse exército invisível que está se movimentando vai chegar lá e vai 4-0 e confirma. Muito obrigado, boa noite.